Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, quero lembrar a todos que no dia 10 de agosto vai ter Foco no Afeto presencial em São Paulo. Vai ser o último deste ano em São Paulo. Nós teremos em outras cidades. No dia 24 de agosto estaremos em Porto Alegre com Foco no Afeto. Se você quiser comprar o seu ticket, o link está aqui embaixo. E também no dia 12 de agosto, que é uma segunda-feira, das 20 às 21h40, e nas próximas segundas-feiras, são 4 segundas-feiras, vai começar o coaching online em grupo com Ali Cravo. Se você quiser participar, se você sente afinidade com o trabalho do Ali e quiser receber uma orientação de vida, né, por ele, você pode fazer esse coaching, que é por um preço bem mais em conta do que o atendimento individual, e é em grupo, então você também aprende com as questões das outras pessoas. O link também tá aqui embaixo, tá ok? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tema que eu nunca falei aqui, porque não é a minha especialidade, mas eu sinto que eu posso ter algumas percepções que vão contribuir para esse tema, né? Inclusive foi um pedido de uma seguidora. Ela me escreveu um direct no Instagram relatando o caso dela, falando que tem compulsão alimentar, que faz tratamento e pedindo algumas sugestões nesse sentido, né? A primeira coisa que eu recomendo, se você tem compulsão alimentar, é que você procure um psicólogo que é especialista nessa área e também um nutrólogo, né? Um médico da medicina integrativa que também é formado em nutrologia, para poder te orientar nesse sentido de uma forma coerente com as suas necessidades. A visão que eu vou dar aqui é uma visão de um dos aspectos, né, que não é o único, mas é uma das formas da gente enxergar a compulsão. É claro que cada caso é um caso, por isso que é importante que você tenha um acompanhamento terapêutico. Mas o que eu sinto, gente, é que em geral, como eu também sou terapeuta corporal, em geral, sempre que a gente tem algum tipo de compulsão na vida, é porque existe a negação de algo que deveria estar fluindo na excelência, mas que por algum motivo foi bloqueado. Então, se a gente tem, por exemplo, né, o Reich falava muito da energia do orgônio, William Reich, né? Ele falava da energia do orgônio que tem que circular no nosso corpo. Se a gente tem couraças corporais no nosso corpo, por questões da infância, por medos, repressões, a gente vai desenvolvendo uma série de resistências, de couraças de defesa, para a gente conseguir viver nesse mundo. Todos nós, em maior ou menor grau, temos couraças, muitas vezes em diferentes partes do corpo, e essas couraças se manifestam de formas diferentes, né? Então, é muito importante que a gente aprenda a flexibilizar essas couraças para deixar essas energias que muitas vezes estão paradas e não estão fluindo na excelência, para deixar essas energias fluírem. Quando existe algum tipo de compulsão, seja sexual, seja compulsão alimentar, seja compulsão por assistir série, sei lá, tem compulsão de tudo que é coisa, né, gente? Se você é viciado em alguma coisa, se você é compulsivo por algo, é porque muito provavelmente essa energia que deveria estar fluindo na excelência, ela está travada. Então isso começa a gerar uma série de sintomas no seu corpo. Muitas vezes você começa a ter medo, né? Muitas vezes você começa a ter comportamentos compulsivos, no caso da compulsão alimentar, porque existe essa necessidade de preencher algo que não está bem suprido. Então, a meu ver, gente, qual a melhor estratégia para você lidar? Claro que você tem que sentir afinidade, mas é você procurar uma terapia corporal, né? Porque a terapia corporal, ela vai direto no assunto. Através do toque corporal, o terapeuta, se você tiver afinidade com ele, é claro, ele vai conseguir fazer uma reprogramação no seu corpo, de modo a flexibilizar algumas couraças, algumas partes que estão mais travadas, para te ajudar a fazer essa energia que está ali parada fluir. Então, muito da ansiedade que às vezes a gente tem, em geral a gente não respira, né, pelo diafragma, a gente está sempre respirando aqui por cima. Pode perceber aquelas pessoas que são muito ansiosas, né, muitas vezes aquelas pessoas somos nós,
A gente gosta de falar que são aquelas pessoas, mas muitas vezes somos nós mesmos. Às vezes a gente respira muito aqui em cima, né? Parece que a gente tá sempre preparado para a briga, para o caos, né? Nesse mundo narcisista, psicopático e doente que a gente vive, a gente parece que está sempre esperando o pior de todo mundo. Então a gente anda muito ansioso e prevenido. De repente alguém dá um grito na rua, você já, você está sempre preparado para o ataque. Então a gente sempre, em geral, a gente respira mais aqui por cima e não pelo diafragma. Em geral a gente não está no presente, a gente está sempre na mente. E a mente é uma ilusão, a mente ela absorve todo o lixo social, então ela está sempre ou no futuro ou no passado e nunca no presente. Por isso que eu recomendo sempre a meditação aqui como uma forma de você vir para o presente, de você se conectar com quem você realmente é e se desconectar, se desidentificar do falso eu, que é o ego, que é aprendido socialmente. Né? E, em geral, quando a gente está com qualquer tipo de compulsão é porque existe muito essa identificação com o ego. Existe uma ansiedade muito grande para preencher algo que não foi preenchido. E sempre que a gente sente esse vazio é porque existe uma desconexão da essência. Porque quando a gente está centrado, está conectado com a essência, a gente está naquilo que é. Quando a gente está ansioso, a gente está vivendo um caos, né? Essa ansiedade negativa, porque pode existir um tanto de ansiedade que é positiva, que nos ajuda, que faz com que a gente se prepare para o futuro e tal, e pode ser boa, mas essa ansiedade que vem de um medo ilusório é uma ansiedade que nos faz muito mal. E ela gera realmente muitas compulsões, muitos comportamentos compulsivos. Então quando você faz a terapia corporal e você vai flexibilizando essas couraças, você percebe que essa energia que não estava circulando na excelência começa a circular, você começa a se sentir mais seguro, mais autoconfiante, mais no presente. E para isso eu recomendo muito a terapia Reichiana, de William Reich, não é reikiana, tá, gente? Eu já vi gente indo em curso de William Reich achando que era curso de reiki, tá? Isso acontece, essa confusão às vezes, algumas pessoas confundem uma coisa com a outra. Reiki também é muito bom, é maravilhoso, mas é outra coisa, né? Tô falando de terapia Reichiana, de William Reich, eu vou escrever aqui para vocês conseguirem identificar. A terapia bioenergética também é incrível para você conseguir ressignificar esses padrões corporais. E claro, se você tiver uma mente mais aberta, se você sentir afinidade, tem uma terapia que vai exatamente direto ao ponto, mas aí você precisa ter abertura, sentir afinidade com a proposta que aqui o Centro Metamorfose faz. Então, para quem sente afinidade, para quem tem abertura para isso, pode ser uma proposta muito bacana também, para você conseguir se curar de uma série de traumas que ficam impressos no seu corpo, né? Então, quando o seu corpo é tocado com afeto, quando você está numa situação em que você, de certa forma, é obrigado, entre aspas, a aprender a receber, isso te ajuda a se colocar numa posição de vulnerabilidade que pode te ajudar muito a sair do controle, porque em geral as pessoas que têm compulsão alimentar, não é sempre, tá, gente? Há casos e casos, mas os compulsivos são pessoas muito controladoras. Nesse sentido, para algumas pessoas que sentem afinidade com a proposta, as terapias corporais podem ser muito úteis, porque aí você trabalha a respiração, tem o renascimento também, que é maravilhoso. Né? Tem muita gente que traz essa compulsão também de questões familiares. Aí nesse sentido a constelação familiar pode ser incrível para te ajudar também a ressignificar esses padrões. Às vezes o filho é compulsivo porque ele está exercendo uma lealdade sistêmica em relação à mãe, em relação à avó. Às vezes teve um ancestral ali que morreu de fome na guerra, por exemplo, e às vezes a pessoa traz o comportamento compulsivo para tentar compensar esse padrão. Então a constelação familiar também pode ser muito útil. Tem o Theta Healing também, que é maravilhoso, inclusive um dos cursos de Theta Healing chama-se Ritmo e Peso Perfeito, que é muito bacana, que pode tratar muito essa questão da compulsão. Para fazer Theta Healing eu recomendo muito o meu pai, Wilson Valim. O contato dele eu vou deixar aqui embaixo também para quem tiver interesse. Você pode fazer uma reprogramação nas suas crenças, porque no Theta Healing o terapeuta ele vai te levar ao estado de onda cerebral Theta, que é um estado onde o ego não vigora, e nesse estado fica muito mais fácil alterar os padrões negativos das células por positivos.
E aí as suas células vão começar a vibrar numa nova frequência e com isso fica muito mais fácil de você co-criar uma nova realidade. Então com o Theta Healing você pode conseguir fazer uma reprogramação celular, inclusive da infância, porque em geral, gente, compulsão alimentar tem muito a ver com questões da infância, principalmente com questões ligadas à mãe, à amamentação, em geral já vem daí, né? Se de repente sua mãe por algum motivo, por alguma questão, ela não pôde te amamentar, eventualmente, ou teve que cortar a amamentação por algum motivo, eu não tô responsabilizando as mães, tá, gente? As mães já são muito culpadas pela nossa sociedade, são consideradas culpadas. Eu não estou fazendo isso, longe de mim querer fazer isso com uma mãe, de forma alguma. Eu sei que toda mãe e todo pai faz sempre o melhor que pode, de acordo com o seu nível de consciência. E aquele espírito escolheu nascer daquela mãe, a meu ver, aquela mãe também escolheu viver aquela experiência, então tá tudo certo, ninguém é vítima, ninguém é culpado, nada disso. Mas muitas vezes alguns traumas que a gente carrega, eles vêm do momento do nascimento, eles vêm da amamentação, sem querer culpar ninguém, mas só para te ajudar a entender melhor esse processo. E aí com o Theta Healing, com a constelação familiar, você vai ter mais recursos para conseguir ressignificar esse padrão. E gente, agora falando de outra coisa que não é a minha área, mas eu estudo um pouco sobre alimentação. A gente vive numa sociedade onde é feito um esquema para a gente se viciar na alimentação, né? A gente tem uma alimentação que é produzida artificialmente para a gente ficar escrava dela. Então a questão da compulsão alimentar não é uma questão individual, é uma questão social. Muita gente passa por isso, porque existe um interesse social de que você seja viciado em comida. Porque se você é viciado em comida, você compra mais comida, você consome mais. Enfim, não vou me aprofundar muito nesse assunto aqui, mas é só para você saber que isso não é só com você, é uma questão social. Assim como inúmeros outros problemas que estão acontecendo hoje em dia, como diabetes, cardiopatias inúmeras, que eram coisas que não existiam antigamente, hoje existem aos montes. Então é um problema social essa questão da alimentação e não mais individual, né? Mas do ponto de vista individual, o que você pode fazer por você? Meditação, terapia corporal, constelação familiar e Theta Healing. Se você puder fazer tudo isso, excelente. Se você tiver que escolher alguma dessas coisas, escolha a que você sente mais afinidade. Mas não deixe também de procurar um psicólogo, um psiquiatra, se for o caso, se você sentir que é o caso, e também um médico da medicina integrativa, um nutrólogo, para te orientar, para te ajudar a superar essas questões, ou pelo menos conseguir lidar com elas de uma forma mais consciente. Gente, então é isso. Esse tema foi um pouco diferente, espero que vocês tenham gostado, que tenha tocado o seu coração de alguma forma. Se você gostou, deixa seu like aqui pra mim, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito. Um grande beijo e até os próximos vídeos.